Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Xcast, esse canal que é feito para você, gestor, líder, empresário, que busca saber como vender mais através do digital. Esse canal ele é uma extensão daquilo que nós fazemos nos bastidores, porque assim como você, nós somos empresários, nós temos DRE e nós sabemos justamente o que é ter uma folha de pagamento. A gente acredita muito que se você fala de marketing, se você fala de vendas e não tem uma empresa, não tem um time de vendas, você ainda não tem um negócio. Então, nós estamos aqui para conversar com você, que é empresário, que é gestor, que é líder da vida real, que tem um time ou que está buscando também querer desenvolver a sua empresa, querer desenvolver seu time. Esse canal foi feito para você. É nosso propósito como X Performance ser ponte de crescimento para a sua vida, para a sua empresa, para o seu negócio. Então, semanalmente, a gente vai ter conteúdos, convidados, nós vamos estar trazendo também os nossos clientes, né, as pessoas que fazem parte do crescimento, os nossos parceiros, para fazer com que o nosso negócio cresça. E hoje, para começar a nossa retomada, a gente trouxe aqui uma pessoa que faz parte do nosso time, é um consultor, é uma autoridade também no marketing digital, é um cara que tem um conhecimento específico dentro da estrutura de growth do marketing, que você, empresário, vai entender. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, eu vou te pedir para você dar o teu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos empresários, se inscrever no nosso canal e já ativar as notificações, porque toda semana a gente vai ter conteúdo novo aqui e também uma série de cortes aí, muita coisa bacana nossa equipe está pensando para esse novo momento. E para a gente abrilhantar o nosso encontro de hoje, a gente falar aqui de um assunto muito relevante que é as novas empresas e o novo formato de venda. O que é esse novo mercado? O que está acontecendo? Muitas empresas cresceram e desapareceram durante esse período de pós-pandemia. E a gente vai falar sobre mercado, sobre vendas. Então, se você está aqui, você quer entender o porquê que o teu negócio ele pode crescer mais através das vendas, vamos com a gente, já dá o teu like e compartilha. E aí, para falar desse assunto, sem mais delongas, a gente trouxe aqui Anderson Anderson de Souza. E aí, gente, primeiro me apresentar, né? Que eu sou primeira vez que eu apareço aqui. Muito prazer, eu sou Anderson Souza. Meu nome é Anderson de Souza, mas eu criei o Anderson de Souza, do jeito que vai aparecer aí na sua tela, porque se tem uma coisa que tem no mundo é Anderson. Pelo amor de As Deus. duas coisas que eu mais vejo é Anderson e farmácia. Então eu sou o Anderson, consultor aqui na X Performance, consultor de marketing. E como o Isaac falou, a gente aqui não fala só de marketing, não fala só de estratégia de growth, porque não existiria marketing se antes não existisse negócio. Então a gente aqui é apaixonado por fazer negócio, por fazer crescer o nosso negócio, fazer crescer as empresas dos nossos clientes. Então tudo que diz respeito a negócio, crescimento dos nossos clientes e nosso também, porque crescer também é bom junto com eles, a gente tá disposto e a gente topa essa conversa. Inclusive, Anderson, esse canal, a nossa vida, quando a gente lançou o Xcast, a gente estava em um processo de crescimento e aí a gente pensou assim, cara, a gente primeiro precisa alavancar mais ainda o nosso crescimento para trazer esse conteúdo para a internet. E aí, dentro do que a gente vai bater esse papo hoje aqui, a gente vai falar sobre alguns assuntos que realmente, de fato, às vezes o empresário ele investe no marketing, ele investe na fotografia, ele investe no vídeo, ele viraliza na internet, mas o que vai fazer a diferença no final das contas é a venda, né? É o número, é o resultado. E aí, Anderson, algo que é interessante a gente já começar a trazer aqui em pauta, que o vendedor do novo século, o vendedor do novo mercado, o vendedor do novo digital, ele precisa ter 3 habilidades. A primeira habilidade que ele precisa ter é desenvolver a ambição. Ele precisa ter ambição, ele precisa ser um cara focado. Ele precisa ser um cara que sempre tenha sede de fazer o negócio acontecer. A segunda é ele ter um planejamento. É ele realmente, de fato, saber o que ele tem que fazer. Porque só a ambição sem o planejamento é só um desejo. E o terceiro mais importante é meta. É o cara ter foco no resultado. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai olhar para o ambiente digital, que hoje é onde existe mais entrada de clientes. E existem empresas que talvez estão ouvindo a gente aqui que não tem
uma estratégia de marketing para fazer com que a empresa dela venda através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, ou às vezes essa empresa até já vende. Porém, ela vende de forma muito solta, sem indicadores, sem um formato de acompanhamento. E para a gente começar, Anderson, fala um pouco de qual é a tua visão, o que tu enxerga nessa nova etapa, nesse novo que a gente chama aqui, novo digital. Novo digital. Se tratando dessas características dos vendedores, além dessas 3, eu acrescentaria mais uma, que é a visão. Eu acredito que um bom vendedor ele tem que ter essa habilidade de desenvolver a visão. Sim. Como ele se vê como pessoa e como ele se vê dentro da empresa. E como ele vê a própria empresa, como ele se vê inserido dentro da visão da empresa. Né? Então, além dessa ambição, além do planejamento, além da meta, o vendedor ele tem que ser alguém visionário, que ele vê um futuro. Verdade. E principalmente, ele se vê dentro do futuro, dentro da visão da empresa, realizando a visão pessoal dele. Então, eu acredito muito nisso. Mas trazendo mais para o contexto da organização, do planejamento, o que nós buscamos trabalhar aqui com os nossos vendedores, com os vendedores dos nossos clientes, é essa questão de organização. E muita gente acha que a organização é algo complexo, mas dando um passo simples na prática, tem um CRM. Um CRM que vai ajudar ele a ter uma visão de como está sendo o fluxo de atendimento dele. Como é que está a carteira? Em que estágio que está cada cliente? Quantos clientes entraram em contato? Quantos eu passei a oferta? Quantos eu agendei um atendimento? Então, a gente tem um jargão aqui que a gente gosta de dizer que o CRM ele é o melhor amigo do vendedor. Além de ser o melhor amigo do empresário, ele é o melhor amigo do vendedor. É excelente. Existe um dado hoje no Brasil que diz que 99% das empresas são pequenas empresas, são MEI, né? Isso aconteceu devido àquela migração, pandemia. Total. Muita gente foi desligada, muita gente foi para o mercado e começou seu próprio negócio. Então, a empresa também se adaptou, criou o formato ali de PJ, de contratação. E fala, cara, o que é o CRM? Porque às vezes o CRM ele é passado para o empresário de uma forma tão complexa, tão robusta que o cara... isso vai atrapalhar o meu mecanismo. Eu também percebo essa dificuldade no empresário de enxergar o que é um CRM. Sim. Mas, na verdade, o CRM ele é um sistema que vai organizar o teu relacionamento com o cliente. Se eu pudesse resumir, a explicação seria isso. Então, o CRM, ele nos dá parâmetros, ele nos dá a visão de como está sendo nossos atendimentos, como é que nossos vendedores estão performando, onde é que estão nossos clientes dentro do funil, por que ele é o melhor amigo das empresas e o melhor amigo dos vendedores. Porque a empresa vai ter uma visão do todo. Se eu, como vendedor, atualizo frequentemente o meu CRM, por exemplo, eu vou ter uma visão de quanto está em negociação. E se eu tenho uma meta, eu vejo que tem 50 mil em negociação, são 50 mil reais que está na mesa. E está em negociação. Talvez essas pessoas que eu estou negociando só precisam de um empurrão para poder fechar e elevar o faturamento da minha empresa. Sim. Então, o CRM ele é essa ferramenta de facilitar e de direcionar o seu relacionamento com o seu cliente. Legal. E é algo simples de implantar, não é algo complicado. Não é algo complicado. E existem várias ferramentas, né, disponíveis no mercado. Uma delas que a gente usa e que a gente indica, a gente conhece o mecanismo, é o Como CRM. Você pode digitar no Google Como CRM e aí você vai encontrar essa solução. É um integrador. Você consegue colocar lá o WhatsApp, Instagram, quase praticamente Facebook. Todos os canais digitais, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, ele tem chatbot lá dentro, ele tem automação, ele tem o próprio chat dessas plataformas lá dentro. Então, o vendedor ele consegue ter tudo isso integrado e o empresário ele consegue ter a visão do todo dentro de uma única plataforma. É interessante que dentro do Como também ele vai conseguir fazer a integração e acompanhar os funis. Totalmente. Então, quando eu abro um funil, quando eu abro um canal de venda, eu preciso entender a lógica daquele funcionamento. Por exemplo, existem empresas, principalmente as pequenas empresas, eles acreditam que não. O importante é o estar ativo, é o vender. Porém, a gente tem experiências aqui recentes que a venda ela não sustenta o negócio. O que dá sustância para o negócio é a gestão.
A venda, ela canaliza a empresa. Ela fortalece, ela dá longo prazo, ela alimenta, né? Ela retroalimenta a empresa, mas o que sustenta a base é a gestão. Então, o CRM, né? O outro sistema lá de controle de estoque, essa sincronização, ela vai facilitar com que você possa crescer com saúde. Demais. Um outro exemplo que eu gosto de dar, muitas empresas, elas confiam muito nos novos fluxos de leads que vão entrar. Sim. Novos fluxos de clientes. Se a venda está fraca é porque não entrou lead. Mas com o CRM eu consigo organizar a minha base. Boa. E eu preciso ter a noção de que a minha base é o meu lead mais barato, porque ele já está na minha base. Sim. Mas se eu não tenho isso organizado para disparar a mensagem de oferta, para disparar soluções, disparar novos produtos para essas pessoas, então sempre eu vou estar dependendo de novos fluxos. Uhum. Então quando esse fluxo não entrar, se eu não tiver uma base organizada, como é que fica? Então é muito importante a gente ter essa noção de que um bom CRM, um bom sistema dessa gestão do relacionamento faz a diferença no faturamento lá no final. Totalmente. Cara, e um outro negócio também que eu vejo, e a gente escuta e a gente passa por isso, cara, eu preciso treinar e capacitar o meu time de vendas. Time de vendas é um negócio que ele precisa ter várias frentes organizadas. Por exemplo, o cara que atende o WhatsApp, ele necessariamente precisa estar focado num atendimento online. O que acontece com a maioria das empresas? Pega o cara do atendimento online e bota para ele atender no balcão. Ele vai vender? Vai, porque ele é um bom vendedor, ele vai vender. Mas a performance dele poderia estar muito melhor, gerando muito mais resultados se ele estivesse focado no online. Aí qual a diferença, Anderson, do atendimento online e do atendimento físico? Por que é importante, né, um empresário ele ter essa visão? Nem que eu tenha 2 vendedores, mas um vai estar focado no online, o outro vai estar focado no atendimento físico. Eu acredito muito que a diferença entre o atendimento físico e o online, muita gente gera polêmica sobre isso, diz que um é mais fácil do que o outro, diz que um é mais complicado do que o outro, mas não, acredito que para cada um existem peculiaridades, existem formas de ser tocado. É claro que num atendimento físico a gente consegue conduzir um pouco mais facilmente, talvez porque a pessoa está pegando no produto, ela está vendo, ela está sentindo. Então, a única diferença que eu vejo é essa, é de que no físico ela está pegando presencialmente. Então, no online, o vendedor ele precisa estar especializado, ele precisa estar equipado para poder gerar a experiência do físico dentro do digital. Muito bom. E como é que eu gero isso? A pessoa não está conseguindo pegar. Eu gravo um vídeo aqui, pego o meu telefone, gravo um vídeo falando o nome do cliente, gerando essa experiência nele, gravo um áudio, se o produto ele emite som, gravo o som daquele produto. Então, a única diferença está em gerar a experiência do físico dentro do ambiente online. Só que não são todas as pessoas que têm essa habilidade de vender bem no online e no presencial. Sim, mas pode ser treinado, né? Mas pode ser. Bom, uma coisa que a gente fala muito aqui e nos nossos treinamentos a gente fala é que habilidades elas são totalmente treináveis. Sim. São treináveis. Então, existem técnicas, existem métodos e a gente aqui faz isso, né? Faz isso, a gente direciona a galera para isso. Né? A gente tem um exemplo de quando a gente vai na Polishop, por exemplo. Os produtos eles estão lá para a pessoa entrar na loja, tocar nos produtos, experimentar os produtos. Mas no digital, o cara vai ter um vídeo, o cara vai ter às vezes uma foto. E se no atendimento online o cliente pergunta quanto é, ele não está interessado no preço. Ele está interessado em sentir a experiência daquele produto. Perfeito. Então, quando eu vou responder esse cliente, eu vou responder ele colocando a necessidade dele em questão. O maior erro do vendedor online que eu vejo hoje é ele responder o quanto é com o preço. O cliente chega perguntando quanto é. Isso é comum demais. Eu acho que tem empresários aí que passam por isso. Às vezes abre o direct do Instagram. Nas nossas consultorias, você sabe. Sim. Quando a gente vai implantar um atendimento online, a realidade que a gente enxerga é o cliente perguntando quanto é e o vendedor dizendo o preço. Sim. Só que antes de passar o preço, é como você falou. A pessoa ela se interessou naquilo que foi mostrado. Sim. E ela precisa também
ter essa sensação, ela precisa sentir essa experiência de alguma forma. Então eu preciso fazer perguntas, eu preciso entender o desejo, o objetivo, antes de colocar o preço. Porque se a pessoa pergunta quanto é, eu coloco o preço. Não existiu relacionamento, não existiu uma condução de uma venda saudável. E é interessante isso que você está falando, que se você, empresário que está aí assistindo esse episódio, tiver dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, um CRM, se você tiver dentro da tua empresa um CRM, mesmo que o teu vendedor tenha atendido ele mal, mesmo que o teu vendedor tenha respondido um cliente com um preço, mesmo que ele não tenha gerado a experiência necessária, ou mesmo que também o teu cliente tenha abandonado, não tenha mais respondido, se você tem um CRM, você pode fazer um follow-up. Isaac, o que é um follow-up? Follow-up é um recontato, é uma resposta, é um feedback. Eu vou pegar aquele primeiro contato e eu vou colocar ele numa estratégia de reativação. Posso fazer uma campanha, posso de anúncio para esse público que entrou em contato comigo que não fechou. Eu posso fazer uma ligação. Posso disparar mensagens específicas só para quem não comprou. Só para quem não comprou. Então, onde é que está o petróleo da empresa hoje? Dentro do novo digital, é você ter a tua base cadastrada. Independente se ele é um cliente ativo, independente se ele é um cliente de médio ticket, ou independente se ele é um cliente que comprou uma única vez, ou se ele é aquele cara que só entrou para tirar uma dúvida e não comprou. Existe algo que foi falado aqui no início da nossa conversa, que a venda ela não é necessariamente o fator de crescimento da empresa. Sim. Muita gente acha que o maior ativo, a maior riqueza está no dinheiro. Quando a gente entende o poder do digital, o poder da estratégia certa, a gente percebe que a maior riqueza está nos dados. Sim, totalmente. Então, se a gente tem uma boa base de cadastro, com os dados certos, no local certo, a gente tem a maior riqueza da nossa empresa aí dentro. Totalmente. Porque isso abre diversas portas, não só para atingir essa base, mas hoje existem ferramentas que a gente pode atingir pessoas semelhantes a essas pessoas que compraram. Totalmente. Então, é muito importante a gente ter essa organização de cadastro dentro do nosso fluxo aí de vendas. Cara, existe um ponto que tu falou lá, que é o quarto, né? O quarto passo, que é a visão. A visão. Eu estava vendo a história do fundador da Apollo, Ralph Lauren. Não sei nem se pronuncia assim. Ralph Lauren. Né? É assim? É assim mesmo. Ralph né? Lauren. E aí a história dele conta que ele usava as roupas emprestadas dos irmãos, né? Então, imagina só que a experiência que esse cara teve de vida, a forma como ele inseriu a marca dele no mercado, a forma como ele visualizou o público que ele queria atingir e a forma como ele traduziu isso para o mercado. Hoje, você vê essa marca e você vê ela como um objeto de luxo. Algo que realmente você se sente até às vezes imponente quando você veste uma camisa da Apollo. Quando você vai analisar a história, o contexto que o cara foi criado, os elementos de moda que ele criou para transformar e para criar aquela visão de negócio, você percebe que dentro dessa construção houve muitos erros, houve muitos acertos. Porém, existe uma característica que uma grande marca como a Apollo, ela pode ensinar para qualquer pequeno negócio, que é a visão de crescimento. Perfeito. Eu preciso crescer. Eu sei que eu quero crescer, mas eu preciso ter um planejamento. Porque se eu quero só vender, por exemplo, a gente já teve casos aqui de empresa que o cara vendia muito, mas o cara não viu o dinheiro no final do mês. E pode estar acontecendo isso com o empresário que está ouvindo a gente. É raro, mas acontece né? muito. Por quê? É raro, acontece muito. Porque tá aí o dado, né, que o pessoal trouxe pra gente. 99% das empresas são pequenas, são negócios pequenos. E são esses negócios que têm sustentado hoje o PIB do nosso país. Porém, para que esse negócio pequeno se torne um negócio médio e que ele tenha sustentabilidade, que ele cresça, ele precisa ter planejamento, precisa ter formato de gestão, precisa ter processo bem estruturado e precisa vender todos os dias, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vai para o ambiente do online, que foi o que já existia, mas a pandemia potencializou. 10 vezes mais. Alguns empresários, algumas empresas sumiram do mercado, outras cresceram muito, né? Outras
cresceram, mas ao mesmo tempo que cresceu também quebrou. É tanto que hoje a gente está tentando contratar pessoas para algumas empresas, vendedores, e às vezes a gente atende um cara, talvez o empresário também que está assistindo esse episódio, você passou por isso, vai contratar um cara que ele estava empreendendo. E a gente percebe que o empreendedorismo hoje, com o avanço do chat GPT, com o avanço da inteligência artificial e com o avanço da tecnologia, ter somente a força de vontade não é mais suficiente. Não mesmo. Você precisa ter força de vontade, você precisa ter ambição, você precisa estar focado no resultado, mas você precisa treinar. Tem que ter capacidade técnica. É ter essa força direcionada, né? Acredito nisso. Além de ter a força de vontade e a vontade de fazer força, né? E a vontade de fazer força. Mas é ter essa força bem direcionada. Porque não é só trabalhar duro. Sim. É trabalhar de forma inteligente, Sim. de forma estratégica. Sim. Mas a gente não consegue trabalhar de forma estratégica sem um bom plano, sem um bom planejamento. E antes desse planejamento, um bom diagnóstico. Sim. Entender a realidade do nosso produto, do nosso mercado, do nosso negócio. Porque muita gente falha hoje em não ter um diagnóstico, em não entender a realidade do negócio. Sim. Isso é muito importante. Né? E diagnóstico é algo que a gente prioriza aqui no início de todo o trabalho. Sim. Porque eu imagino como se fosse um médico. Um médico não vai poder receitar nenhum remédio para você se ele não entender o que é que você tem hoje. Ele pode ser o melhor médico, mas ele não é vidente. Então ele precisa entender a sua situação, ele precisa entender qual é a sua queixa, qual é a sua dor, o que é que você está sentindo, o que é que causou isso, por que isso aconteceu, para ele depois poder te receitar uma solução. Nas empresas é a mesma coisa, a gente não pode querer crescer uma empresa sem entender o mercado, sem entender a dor das pessoas, sem entender se o nosso produto, a nossa solução realmente é aquilo que o mercado precisa. Então, exatamente. Diagnóstico é importantíssimo. Anderson, e um dado interessante que até o pessoal organizou aqui pra gente lembrar, 73% dos empregos hoje do Brasil, eles são gerados de 27% do produto interno bruto. Então, são produtos de commodity. É aquilo que a gente produz, né? E esse restante aí, que está sobrando, eles são voltados para a necessidade das pessoas. Nasceu uma necessidade, criou-se um produto. Nasceu o problema, nasceu ali um novo serviço ou um possível produto. E algo interessante que dentro disso aqui, tu falou de diagnóstico, né? Sim. Essa palavra diagnóstico, se a gente for entender, nem todo empresário está pronto para ouvir. Nem todo empreendedor está pronto para ouvir. Por quê? Porque, vamos lá, até o pessoal aqui anotou a história do Alberto Saraiva, né? Que é o cara do Habib's. E ele, como fundador, ele morava numa pequena cidade, uma cidade pequena em Portugal, e eles chegaram até passar fome. Então, tipo, imagina só um cara, assim como eu, né? Eu também vim de uma família extremamente humilde, não no nível de pobreza, né? Mas passamos por momentos difíceis, né? Sim. Meu pai, empresário, empreendedor, desde quando eu me entendo por gente, mas a gente também passou por 2 quebras. Né? A segunda quebra foi quando eu montei meu primeiro negócio, quando eu tinha 14 anos, foi uma lan house. Campeonato de Counter-Strike. Né? Que eu vi meu pai chegar em casa com uma caixa de sapato, com um documento da empresa, um alicate e um teste. Um teste de energia? Um teste de carro. Ele tinha uma oficina na época, né? E quando eu vi meu pai chegar em casa daquela situação, aquela forma, ele chegou, andava de carro, a gente morava bem. E ele chegou em casa numa situação, né, que ele falou assim, abriu a caixa de sapato, eu lembro como se fosse hoje. No café da tarde, eram as 4h30 da tarde, eu tinha uns 13 para 14 anos de idade, meu pai chegou em casa com uma caixa de sapato da Bibi, do meu irmão. Sapato pequeno, caixa pequena, ele chegou e falou assim, a partir de hoje, essa é a nossa empresa. Caixinha de sapato. Tinha uns documentos lá dentro, né? Um alicate de corte, uma chave e um teste. E ali ele começou a chorar e todo aquele momento e tal. Só que ele falou algo que mexeu comigo e eu nunca me esqueci. A partir de hoje essa é a nossa empresa. Então, assim como essa história do meu pai, existem milhares de histórias
né? Talvez, não sei, não conheço ainda a sua história, mas foi aquela frase dele que fez com que eu começasse a pensar em milhares de soluções. Cara, como é que eu vou fazer para ajudar meu pai? Como é que eu vou fazer para ajudar minha família? Né? Estudava no colégio particular, tínhamos ali um padrão de vida, mas a partir da outra semana ele cortou tudo. Mudou tudo. Né? E como meu pai tinha as 4 características que você falou, né? Que é a visão, a ambição, a meta e um bom planejamento, com 6 meses ele conseguiu virar todo o jogo. Porque ele era um cara realizador, era um cara que tinha muita força, né? Que tem muita força. Então, eu lembrei dessa história aqui, quando eu vi a questão do Habib's, por quê? Porque na maioria dos empresários, não vou dizer 100% que eu tô, né? Mas a maioria dos empresários também passa por isso. Eles vieram de um começo muito difícil. Por mais que eles pegaram um capital de giro ali no banco, mas foi também uma tentativa de sorte. É uma aposta, né? Foi um tiro. Eu posso errar, mas eu posso acertar, mas também posso errar. Então, eu tô falando dessa história porque, cara, você pode ter o melhor conhecimento técnico, você pode ter as melhores ferramentas, mas, meu irmão, se tu não tiver força de vontade e algo que te motiva, cara, tu não consegue. Por que tem muito empresário, tem muito empreendedor, tem muito vendedor, tem muito gestor, que ele não consegue mais encontrar sentido dentro da organização que ele está trabalhando? Porque não tem visão de crescimento da organização. Por mais que a organização passe por um momento difícil. Sim. Mas se a organização, se a empresa tem uma visão de crescimento, cara, é um momento. Perfeito. Tem uma coisa que eu vejo e eu acredito, né? Toda solução, todo produto, enfim, surge de uma necessidade. Sim. Se não todo, pelo menos a grande maioria. Né? Os casos aí do Habib's, da Ralph Lauren, sim, os caras tinham uma necessidade extrema. Sim. O cara que usava a roupa do irmão era um objeto de desejo dele. Sim. Então ele pegou essa dor que ele tinha e hoje os produtos dele são objeto de desejo de outras pessoas. Uau, verdade. Então, tudo surge de uma necessidade. Então, a história, a visão, tudo isso conecta com aquilo que a gente vai comunicar com os nossos clientes, com o nosso público. Mas tem uma coisa que é muito importante, que a gente coloca aqui na nossa identidade corporativa na X-Performance. Nós não temos só visão, missão e valores. Acredito que o ponto principal que a gente encaixou dentro da identidade da empresa foi o propósito. Uhum. Porque não é o que eu faço, não é o que eu vou alcançar, não é o que eu vou fazer, mas é por que eu faço. Isso. Por que muitos empresários se perdem? Porque eles podem alcançar a meta máxima que ele achar que deve alcançar, mas se ele não tiver um propósito, se ele não tiver um porquê, sim, isso não faz sentido nenhum. Total. Então, além de missão, além de visão, além de valores, o nosso ponto principal, que eu acredito, dentro da nossa organização, é propósito. Total. Por que eu faço o que eu faço? O que é que me motiva a fazer isso? Total. E aí aí o dinheiro, o marketing, as técnicas, o negócio vai se tornar só um meio de algo que eu estou construindo que é muito maior. Sim. Cara, e também tem a história do fundador da Starbucks, que ele despertou todo o interesse dele por conta de um acidente que aconteceu com o pai dele. E o pai dele era um cara que trabalhava em vários lugares, né? A mãe dele era enfermeira. E dentro desse caos que aconteceu, o pai dele deixou de trabalhar. Então, eles começaram a passar por um momento também de muita dificuldade. E aí hoje, quando a gente olha para a Starbucks, você olha para a experiência que ele gera, né? Tipo, aqui em Fortaleza vai lançar uma Starbucks no Iguatemi. Cara... Aqui, né? Do lado. Aqui do lado. Dá para ver na filmagem. E aí, nessa proposta de negócio, você vê, cara, ele criou um elemento de desejo aqui no Brasil, porque não era comum tomar café no copo que o americano tomava, só quem conhecia aquele formato de copo era quem ou já tinha feito uma experiência fora, já tinha viajado para os Estados Unidos, ou já tinha ido em São Paulo, em uma cafeteria específica tinha lá aquele copo.
Então, onde é o insight que mora aqui, né? O problema, que foi criado a necessidade, mas o diferencial. Todo negócio precisa ter um diferencial claro para o cliente. Por quê? Às vezes o cara vai dizer, meu diferencial é atendimento. Meu diferencial é o atendimento. Cara, atendimento é obrigação. Você precisa ter um bom atendimento. Isso não é diferencial. Quando a gente implanta os treinamentos de vendas, né? A gente coloca como regra no script que ele não pode dizer que a empresa tem um atendimento bom, um atendimento diferenciado, um preço bom e produto de qualidade. Isso não é mais diferencial. Isso é... Todo mundo fala. Diferencial é o que em uma mesa eu pergunto e só um levanta a mão. Então, se tem 10 empresas aqui sentadas nessa mesa, 10 empresários, se eu perguntar quem é que tem atendimento bom, de qualidade, todo mundo vai levantar a mão. Então, os nossos diferenciais têm que ser pautados naquilo que, numa mesa dessa, só eu levanto a mão. Uau, muito bom. Cara, falando de diferencial, hoje a gente fala muito sobre experiência, né? Você precisa gerar uma experiência no seu cliente. E às vezes a experiência ela vai ser algo simples. Por exemplo, cara, é um copo. A estrutura do plástico do copo é diferente. Cara, é um pingo de O2 que tu bota dentro do negócio gelado que são a fumaça. Cara, é uma estrutura... Antes todo mundo servia no copo assim, agora você viu naquele... Que até a gente estava vendo ontem lá Sim, né, lá um restaurante que tem Michael, aqui em né? Fortaleza, que é uma experiência mágica, né? O suco é servido dentro de um pote de experimento científico, como se fosse uma poção e saindo várias fumaças, né? Um negócio bem... Agora tu imagina só, ele pode ter andado em vários restaurantes. Ele levou o Michael, né? Tava falando ontem pra gente. O cliente levou o filho dele no restaurante. Cara, ele já levou o filho dele em vários outros restaurantes. Mas o restaurante que fez o filho dele se emocionar quando chegou... Foi aquele restaurante. Então ele pode andar em vários outros restaurantes. Mas vai ter um que gerou experiência. Então, hoje, se você tem um negócio, qual é a experiência que você está gerando para o seu cliente para que o teu negócio se torne inesquecível quando ele pensar no produto? Se fala de marketing, cara, qual é a melhor empresa de marketing do teu estado? Se fala de roupa, lembra de você? Se fala de sapato, lembra de você? Se fala de tal produto, vai lembrar de você? Cara, não lembra. Então tá faltando posicionamento, tá faltando fortalecer tua marca, tá faltando fortalecer o teu produto. E o primeiro ponto que você precisa focar é nos teus diferenciais. Atendimento não tangibiliza. Um produto inovador atrelado a uma necessidade, sim. Por que você acha que o iPhone ele vende como ele vende? Porque às vezes a pessoa trabalha até a hora mais para fazer um extra, para juntar um dinheiro para comprar um iPhone. Porque é um elemento de desejo que está conectado com uma necessidade. E que gera uma experiência. E que gera a experiência. Então, você está assistindo esse podcast, já vai logo aí e coloca a mão na massa. Escreve, pega um papel, não assiste esse podcast, não assiste esse conteúdo simplesmente porque você está assistindo. Mas para um pouco. E escreve aí, cara, quais são os 7 diferenciais do teu negócio. Se os teus diferenciais for preço, se os teus diferenciais for atendimento, qualquer empresa que tem um preço melhor que o seu e que tem um atendimento melhor que o seu, pode tomar teu lugar. Entra num ciclo de brigar pelo preço, né? E não é saudável. Então, quem estiver anotando aí esses 7 diferenciais, a regra é: não adicione produto de qualidade, atendimento de qualidade e preço bom. Até um amigo nosso, que o nome da empresa dele, né, é o melhor da região. E realmente o cara é muito bom. O cara vende um produto muito bom. Só que uma coisa que é interessante, que depois que a gente estava conversando e ele falou um assunto, e ele até botou isso na internet, né? Ele é bem atuante, ele grava histórias, ele coloca ali a cara, ele se envolve bastante. Ele criou slogans para os diferenciais dele. Ele criou jargões para o diferencial dele. E ele foi trazendo, conversando e não sei o que, foi testando, foi aplicando. E um negócio que eu gosto muito nele, do Renan, é que ele pega um insight que ele teve com alguém e vai lá e faz. E vai lá e faz. E isso é o que diferencia
os grandes nomes hoje do mercado. Às vezes você nem precisa ser grande, né? Brasil, estado. Cara, se você for grande, primeiro para o seu cliente, depois para a sua região, Depois pro seu bairro. depois para o seu bairro, para o seu estado, cara, você vai crescer. Você vai crescer. Às vezes você está querendo ser grande para algumas pessoas que nem quer que você seja grande, que segue você só para ficar olhando para você, mas na realidade o que vai diferenciar o teu negócio nos próximos anos vai ser a experiência que você causa no teu cliente quando ele lembra do determinado produto. Ah, você trabalha com comida. Cara, qual é o diferencial do teu prato? Aqui no Ceará vende muito aquele baião cremoso, né? E é bom. E é bom demais. E é bom demais comer um baiãozinho cremoso. Cara, qual o diferencial do teu baião cremoso? Ah, Isaac, o meu diferencial é esse. Mas diferencial tá ligado com posicionamento. E o que é posicionamento? Posicionamento é o que o meu cliente fala de mim quando eu não estou presente. Então, quando eu pergunto para um cliente teu qual é o diferencial do teu negócio, ele é que vai dizer. Porque às vezes você luta pelo ego, né? Ah, o meu diferencial é isso. Ok, massa. Mas o teu cliente disse o quê? Perfeito. Porque o baião cremoso todo mundo vende. Todo mundo vende, meu irmão. E eu posso colocar não é só sobre o tempero, sobre a forma que é feita, né? Eu posso colocar um baião delicioso em qualquer tipo de prato, num prato de plástico, num prato de vidro. Mas agora, se eu coloco com uma boa apresentação, ele bem servido no prato, o queijo derretendo, uma folhinha ali na frente, em um prato bonito, então a experiência já muda totalmente. Show. Então a gente precisa ter essa noção. E Anderson, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram da X Performers. E eu tô abrindo aqui, que é bom é assim, bom em real time. Ao vivo. Bom é ao vivo e as cores. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que tem aqui de pergunta. Acho que tem coisa boa. Tem coisa boa aí, hein? É que nossos seguidores são bons demais. Cara, pergunta lá pra ti. Eu vou fazer uma pergunta aqui, depois tu faz outra pra mim. Eu consigo tornar qualquer produto em um elemento de desejo pro meu consumidor? Eu acredito que sim. Mas eu não consigo tornar um produto um elemento de desejo sem eu entender qual é o desejo. Boa. Então, antes de querer tornar o produto um elemento de desejo para a pessoa, eu preciso entender quais são os desejos dela. Uhum. O que é que ele gosta de ver, o que é que ele gosta de sentir, o que é que ele... Não vou dizer o que é que ele gosta de pensar, porque a gente não lê pensamento. Mas às vezes a pessoa diz o que é que ela gosta de pensar, Sim. como é que ela vê a vida. Então, é a gente entender os desejos. Se a gente entende os desejos, a gente consegue tornar a nossa solução um elemento de desejo. Sim. Mas a gente faz isso como? Fazendo perguntas. Criando conteúdos com que façam as pessoas interagirem. Então, é possível. Sim. Desde que a gente entenda o desejo. Cara, e um negócio interessante dentro dessa pergunta aí, que às vezes o cara ele vai fazer um vídeo, aí ele é o mestre do viral. É o cara que faz lá os vídeos massa lá, da comida, não sei o que, do prato e tal. Gera desejo? Gera. Mas às vezes o cara esquece de fazer o famoso CTA. A chamada para ação. Aí ele viraliza, ele consegue alcançar muitas pessoas, mas ele não tem conversão. Essa semana mesmo abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, o cara perguntou, cara, eu tenho muita gente conversando comigo aqui, ou então tenho muitos vídeos meus aqui que viraliza, mas eu não consigo aumentar minhas vendas. Aí eu perguntei, você convidou ele para entrar na sua casa? Não. Preparou o ambiente inteiro, mas não fez o convite. Pensa assim, então, é o famoso caso da pessoa que tem boas iniciativas, mas poucas acabativas. Boa. Pensa assim, ó, o Instagram é que nem um shopping. O Instagram é um shopping. As pessoas elas vão entrar nas lojas que mais chamam a atenção dela. Então a pessoa ela vai entrar no teu Instagram, no teu direct para conversar contigo, se tu chamar a atenção dela. Ela entrou dentro da tua loja. O teu produto, o teu feed, ele tem que estar vitrinado e convidativo.
Imagina assim, Isaac, como é que eu tenho que organizar o feed da minha empresa? Como é que eu tenho que organizar o meu Instagram? Como é que eu tenho que organizar o meu WhatsApp? É uma loja. Como é que está a vitrine da loja? E se eu aperto numa foto, tu tá me convidando para entrar em contato? Tu tá me convidando para falar contigo? Quando eu abro teus destaques, você tá conversando com alguém ou é só foto? É a analogia perfeita, né? Porque dentro de uma loja, eu vou na seção de esporte. É como se fosse o meu destaque ali de esporte, né? Perfeito. É como se fosse o destaque de uma seção dentro do meu perfil. Então, tudo tem que estar muito bem estruturado. Perfeito. Mas quando eu pego aqui nessa peça, qual é a abordagem, né? O que é que o vendedor faz? Ele convida a pessoa, então isso é muito importante. Qual o script de atendimento que eu uso, né? E até uma coisa que a gente está trabalhando bastante é não usar mais o script de atendimento. Na realidade, um fator que a gente precisa abolir, não diria abolir, talvez seja muito ousado, mas algo que a gente busca se esquivar é do nome atendimento. Sim. Porque hoje o mercado está cheio de atendentes, mas ele está escasso de vendedores. Sim. Então, nós não montamos mais. aí é assunto para um outro. Ei, empresário, você já passou por isso aí também, viu? Já passou demais de ter gente aí no teu time atendendo muito e vendendo pouco. É por isso que a gente tenta tirar esse discurso do atendimento e trazer para venda. Hoje nós não montamos mais scripts de atendimento. Nós entregamos scripts de vendas para vender todo dia. E além do script, a novidade que tu ia contar, pode contar aí. O que a gente está trabalhando hoje, Anderson, aqui dentro da nossa metodologia, que tem gerado resultado em real time, ontem a gente teve essa experiência, é o que? Modular os gatilhos mentais dentro da necessidade do cliente. Por isso que eu falo que o atendimento online ele precisa ser extremamente bem treinado e técnico. O atendimento online ele é muito mais técnico do que somente o desejo. Por que a gente estava até falando isso ontem no atendimento, né? Por que 100% dos nossos vendedores online hoje das empresas que a gente atende sofrem com crise de ansiedade? Porque eles querem que tudo aconteça rápido. Sim. Sendo que às vezes o teu melhor cliente ele está dentro de um único atendimento. Às vezes um bom atendimento, seguindo uma estrutura de conversão, ele vai gerar mais venda, um volume muito maior com um curto intervalo de tempo. Isso acontece também na loja física. Às vezes o teu melhor cliente, cara, ele chega e caraca, comprou o estoque, comprou um volume alto. Então, como conduzir esse cara da mesma forma dentro de um atendimento online? Então, precisa ser técnico. Atendimento online é técnico. É técnica e aquilo que a gente fala muito aqui, né? Esse profissional, ele precisa ter uma certa inteligência e certo controle emocional. Sim. Esses dias a gente estava em uma empresa e a gente viu o exemplo da vendedora que fez aquilo que a gente orientou, mas porque a cliente não respondeu na mesma hora, ela achou que a cliente não queria comprar. Sim. E aí ela correu atrás do gerente dela para dar desconto, para dar frete grátis, sendo que o cliente não queria frete grátis. O cliente não queria desconto, ele só não estava podendo responder naquele momento. Sim. Então, o vendedor ele precisa desenvolver essa habilidade emocional de conter as emoções, porque pode gerar uma certa ansiedade, porque a gente fica na expectativa de uma resposta. Mas também essa habilidade de saber conduzir uma venda. Sim. A cliente ela não queria um frete grátis, embora ela tenha ganhado por conta da ansiedade da vendedora. Sim. Ela só não podia dar atenção naquele momento. Sim. E esse entendimento, Anderson, do empresário entender que o time online dele precisa estar emocionalmente, tecnicamente preparado, nem todo empresário está aberto a isso. Não mesmo. Isso faz parte do novo digital. Você tem um negócio, você tem uma equipe, pare para treinar ela tecnicamente e emocionalmente. Paulo Vieira é um dos maiores nomes, né, da inteligência emocional, inclusive tive o prazer de estar do lado dele trabalhando. Ele falou, os profissionais do futuro são os profissionais que tiverem o melhor desempenho emocional. Você quer crescer profissionalmente nos próximos meses? Treine o seu cérebro, treine a sua mente, treine o seu emocional. Perfeito. E aí entra naquele grande erro também que eu vejo os vendedores cometendo. Muitos vendedores, quando
entram numa empresa, eles querem entender muito só do produto. Sim. Entender do produto é base, é fundamental. Demais. Só que mais do que entender do produto, eu preciso entender de gente. Sim. Então, se eu entendo sobre comportamento, sobre personalidade, sobre como é que as pessoas reagem àquilo que eu estou comunicando, aí eu mato a pau. Totalmente. Então, Além de... o produto a gente tem que dominar, é fato. Sim. Mas eu vejo os vendedores focando só no conhecimento do produto, esquecendo de gerar e de nutrir o conhecimento de gente. Exatamente. Que é o que faz a gente vender. É isso aí. Tem pergunta Tem outra pergunta aqui. Agora eu vou ler para você. Rapaz, as perguntas tão longas, viu? As respostas. Tá. Ser mais rápido, né? Mais rápido. Responde essa daqui então, ó. Meu produto é o famoso bom e barato, mas não tenho bons resultados em vendas. O que eu faço? Perfeito. Cara, isso aí é o mal do varejo, né? O varejão, o grande volume, né? Eu preciso ter preço para competir com o mercado, mas no final das contas, às vezes eu não consigo nem pagar ali as minhas contas no final do mês. O que eu preciso fazer? Eu posso investir no marketing da minha empresa. Eu posso fazer com que o meu produto ele salte aos olhos do meu cliente, eu agregar valor para esse cara, para que esse produto ele se torne mais desejável. Por exemplo, antigamente a gente via muito isso, hoje talvez nem exista mais aquela loja de 99 centavos, né? Quando aumentou o real, né? A inflação não deixa, deve estar... Talvez tenha R$ 99. Né? Mas o que você viu ali? Você viu o volume, né? Das pessoas comprando, das pessoas entrando, mas você precisa também ter uma estratégia de aumento de ticket. Eu preciso ter o famoso pão de padaria. O que é o pão de padaria? É o produto bom e barato e acessível. Mas quando o meu cliente entra na loja, cara, ele tem que ser abordado com outros produtos. Tenha o produto barato, tenha o produto acessível, mas tenha também produtos que agreguem valor e que você aumente o ticket de venda por cliente. Então, a melhor forma de você aumentar o faturamento da sua loja, seguindo essa pergunta aqui dessa pessoa, cara, tem um produto, pão de padaria, que atrai os olhos, mas também tem o bolo, tem a manteiga, tem ali o salgadinho, tem a série de outras coisas que fazem com que o teu cliente entre pelo pão e saia pela festa. Então, dentro desse contexto, quando eu falo festa, eu falo compra o salgado, compra o refrigerante, compra o bolo, compra... E depois pensa no bolo, pensa no pão. Né? Então, tenha essa estratégia de vender volume, mas também tenha uma estratégia muito sólida de fazer com que o teu cliente aumente o ticket de compra. E isso entra naquilo que a gente falou no começo. Que preço hoje não é mais diferencial. Se você tem um produto que é bom e barato, se amanhã tem alguém oferecendo um produto mais barato que o seu, você perdeu. Sim. Infelizmente. Sim. E a gente, essa semana, teve aqui caso de cliente que estava falando exatamente isso, porque ele tem uma coisa de que os preços dele são muito bons comparado aos concorrentes, mas a margem é baixíssima. Sim. E aquela estratégia que a gente usou de incluir novos produtos com margens mais altas, fez ele sentar aqui nessa mesa, conversar com a gente apaixonado e agradecendo pela estratégia. Sim. Porque talvez o seu produto seja bom e barato e você não tenha muito resultado, porque é um produto bom e barato que não tem margem. Sim. Talvez você só precise incluir aí uma estratégia de novos produtos dentro do seu segmento que tenham uma margem maior de lucratividade. Total. Cara, mas não use o diferencial de produto bom e barato. Muito bom. Gente, e é isso aí. É isso aí, turma. É isso? É isso aí mesmo. Rapaz, tinha um monte de coisa aqui. Rapaz, tinha um monte de coisa aqui pra falar, mas olha, de verdade, a gente quer... Já vamos se preparar para o próximo. Vamos se preparar para o próximo. E no próximo a gente já vai trazer aqui convidados, clientes. Cara, o foco desse podcast é falar de vida real. Né? Eu sei que muitas das vezes você que vai assistir um podcast, você quer assistir algo inspirador, quer assistir... Isso faz parte. Mas a gente também quer gerar resultado, a gente quer também gerar impacto, ser ponte realmente, né? Que é o nosso propósito para o nosso modelo de negócio. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Talvez algum momento desse podcast, do que o Anderson falou, do que eu falei, faça muito sentido e agregue muito valor na vida de um outro empresário, na sua vida. Se fez sentido, deixa aqui nos comentários, né, Anderson? Faz o CTAzão aí, Anderson.
Com certeza. Primeiro, obrigado por terem assistido até aqui, por Sim. terem ouvido a gente. Acredito que a gente esteja nesse caminho de ser ponte para o propósito dos empresários dentro dos seus negócios e espero ter mais oportunidades dessa com você. Se algo fez sentido, se você teve um insight, talvez uma frase que a gente falou aqui, Sim. que nem seja a frase que a gente mais pensou no conteúdo, vai fazer a diferença no seu negócio. Então, se isso agregou a você, compartilha com outras pessoas, com outros empresários, Total. com alguém que você vê que faz sentido esse conteúdo, com alguém que precisa entender mais, não só sobre marketing, não só sobre vendas, mas sobre negócio. Eu acredito que você fazendo isso, um pequeno passo, apertando um botão, talvez mude a realidade de algum amigo, de algum parente, de algum conhecido. Muito bom, muito bom. É isso? Valeu, tamo junto. E até o próximo. Tô na caixa e até o próximo XCast. Valeu! Valeu!